Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Giovana e hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho, fruto da minha iniciação científica, que está vinculado ao grupo de estudos e pesquisas Ensino e Antropometria, orientado pela professora doutora Andrea Pellegrini e intitulado de Sintomas Depressivos em Estudantes Universitários Catarinenses, Prevalência e Fatores Associados. Bom, a depressão ela é uma doença multifatorial e é identificada como um problema de saúde público que atinge milhões de pessoas ao redor do mundo. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, mulheres e indivíduos entre 15 a 29 anos são as pessoas mais acometidas pela doença. Ainda, o Brasil, em 2015, teve a maior prevalência das Américas, com 11 milhões e meio de pessoas acometidas pela depressão, representando 5,8% da sua população total. É a segunda principal causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos, em decorrência do suicídio. Bom, diante do exposto, estudos recentes têm investigado jovens no contexto acadêmico e a prevalência desses sintomas depressivos na população. Dentre os fatores associados estão a inatividade física, episódios estressantes, relacionamentos insatisfatórios e o sono insuficiente. Assim, o objetivo do presente estudo foi verificar a prevalência de sintomas depressivos e fatores associados em estudantes universitários catarinenses de uma instituição pública de ensino superior, que no caso foi a própria UDESC. Bom, em relação à metodologia do nosso estudo, o presente estudo do tipo transversal ele está vinculado ao projeto Adaptação Transcultural para o Português Brasileiro de 3 medidas cognitivas de imagem corporal, vinculado ao programa de pós-graduação do Movimento Humano, e ele foi realizado após a aprovação no Comitê de Ética em Pesquisas da UDESC. Participaram do estudo, então, 1.134 universitários catarinenses com idade igual ou superior a 18 anos, regularmente matriculados em um dos 9 cursos presenciais da UDESC. A amostra foi selecionada de forma estratificada, proporcional para cada centro de ensino, sendo eles o CEART, o CEFID, a ESAG e a FAED. Bom, a coleta de dados ocorreu na própria universidade após a autorização da coordenação, em sala e horário de aula, após a devida assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido pelos alunos. Eles responderam, então, a um questionário auto-aplicado, contendo questões demográficas e sobre comportamentos alimentares inadequados, atividade física, autoestima e os sintomas depressivos. A variável dependente do nosso estudo foram os sintomas depressivos, avaliados por meio do inventário de Beck. Já as independentes foram comportamentos alimentares inadequados, avaliados por meio do teste de atitudes alimentares, o nível de atividade física avaliado pelo Questionário Internacional de Atividade Física, na sua versão longa, e recorremos apenas aos domínios do lazer. Já a autoestima foi avaliada pela escala de Rosenberg e o índice de massa corporal foi avaliado com o cálculo do IMC, sendo que o peso e a estatura foram autorreferidos pelos estudantes. A análise estatística se deu com a utilização do software IBM SPSS Statistic. As variáveis qualitativas foram avaliadas por meio de frequências relativas e absolutas, já as quantitativas por meio de medidas de posição e dispersão conforme a normalidade dos dados, e a análise multivariada deu-se por meio da regressão logística, estimando então as razões de prevalência bruta e ajustada para sexo, idade, nível econômico e situação conjugal, com os respectivos intervalos de confiança de 95%. Bom, vamos aos resultados obtidos na pesquisa, então.
Dos 1.134 estudantes entrevistados, 314 foram excluídos por não apresentarem os dados completos para análise estatística deste estudo. Desse modo, um total de 820 estudantes com idades entre 18 a 59 anos foram investigados. Como podemos ver, a prevalência dos sintomas depressivos foi de 12,8%, sendo muito superior nas estudantes mulheres quando comparadas aos homens. Então, as mulheres tiveram o dobro dos sintomas depressivos comparados aos estudantes homens. A tabela 1 nos aponta a associação entre os sintomas depressivos e as variáveis independentes estudadas na nossa pesquisa. Desse modo, ter autoestima baixa apresentou 59 vezes mais chances de ter o desfecho em relação aos que tinham autoestima alta. Os acadêmicos do CEART e da FAED apresentaram pelo menos 3 vezes mais chances de ter sintomas depressivos em relação àqueles estudantes da área da saúde. E ainda, estudantes com sobrepeso ou obesidade, com níveis insuficientes de atividade física e com a presença de sintomas de transtornos alimentares apresentaram pelo menos 2 vezes mais chances. Bom, como conclusão, os achados desse estudo corroboram com a literatura atual e a presença dos sintomas depressivos nos universitários mostrou-se associada à autoestima baixa e média, centro de ensino CEART e FAED, sobrepeso e obesidade, níveis insuficientes de atividade física, presença de transtornos alimentares independente do sexo, idade, nível econômico e situação conjugal. Obrigada.